Uma vez eu tava jantando com uma amiga e ela me falou de um livro do Italo Calvino que chamava-se Um Viajante numa Noite de Inverno, que ela tinha lido e que ele escrevia a história de um jeito que, à medida que a narrativa ia avançando, ela ia se transformando em outra narrativa, outra narrativa, outra narrativa, até chegar num ponto em que você se perdia, você não sabia mais que livro você estava lendo. E, de fato, era um livro muito bacana, muito inteligente e tal, mas eu percebi que, como o livro é todo feito em narrativa verbal, ele precisava lançar a mão de algumas artimanhas para fazer essas passagens. E eu pensei que se eu, em vez de lançar a mão de artimanhas criativas, vamos dizer, eu simplesmente trocasse as formas do livro para as gramáticas fixas de cada categoria nas quais a gente decodifica os livros, essa mudança se daria automaticamente. Então, o que eu pensei, eu falei, eu vou fazer uma narrativa só, uma única narrativa, que se transforma completa, quer dizer, que todos os componentes formais dela se transformam completamente a cada 16 páginas. E daí surgiu o Bibi. Então, ele começa como um livro infantil, passa para um livro ilustrado adulto, né, que vai para depois um livro de texto, linguagem verbal, quando seria um livro de literatura, uma fotonovela, um livro, aquilo que se chama de livro de artista, ou seja, uma narrativa quase de artes visuais no suporte livro, e termina com uma tipografia expressiva. A ideia do Bibi é que você vá lendo um livro, ele é muito fácil de ser lido, quer dizer, ele não é um livro cuja narrativa é hermética, pelo contrário, ela é muito simples, mas o desmonte de cada tipo de linguagem faz com que as pessoas que leram o livro falem para mim que elas não sabiam mais que livro elas estavam lendo. E ao não saber o que era aquilo que elas tinham na mão, elas não sabiam como se relacionar com aquilo. E isso eu acho que é a grande riqueza do livro, porque a gente muitas vezes esquece o quanto as relações que a gente tem com as coisas são relações, não são naturais, a gente considera como se fossem relações naturais, mas são relações culturais, mas cuja construção está tão arraigada na gente que a gente nem lembra mais que aquilo não precisa ser daquele jeito, né? Que um livro que tem determinadas gramáticas, determinadas imagens, ele não precisa ser um livro classificado aqui ou ali. E o que é curioso também é que essa proposta que eu supus que seria uma proposta em que eu, autor, ia impor ao leitor, ia desconcertar o leitor, no fim ela terminou por me desconcertar também. Porque eu percebi que não só todo o arcabouço formal de cada categoria de livro fazia o leitor se relacionar de um jeito, está fazendo o leitor se relacionar de um jeito com aquela parte do livro, como também me fez eu, enquanto autor, na hora que eu estava criando o livro, eu estava também embarcando naquela forma. Então, na fotonovela eu ficava mais romântico, no livro infantil eu ficava eu também fazia com um sorrisinho, e eu achei muito curioso isso como processo mesmo, não só do livro impresso para frente, quanto para trás, quer dizer, essa brincadeira, essa desconstrução da forma do livro ocorreu nas duas pontas. E me fez pensar um pouco o quanto que a gente realmente já não está pré-condicionado a reagir a determinadas coisas em função do modo que elas se apresentam. A gente tem a ilusão de que a gente é senhor de si, a gente decide como é que a gente vai, o que a gente vai achar de uma coisa, como é que a gente vai se relacionar com aquilo, quando no fundo talvez muitas dessas relações já cheguem prontas. Um objeto, quando ele se apresenta para a gente, ele já se apresenta falando, você vai se relacionar comigo desse jeito. E acho que revelar esse mecanismo, para mim, é um dos grandes objetivos do livro. Na verdade, ele é a história do Bibi, do Fabiano, e essa história também vai adquirindo múltiplas dimensões em função de cada forma. Eu acho que esse tipo de projeto me interessa hoje porque é muito curioso como hoje em dia parece que tudo que é novo, que é inovação, está vinculado à tecnologia. Tudo é tecnologia. E essa visão ultra tecnológica de dados está fazendo a gente deixar de raciocinar sobre algumas coisas básicas que estruturam quem a gente é, como a gente transita, e acho que isso tem sua parcela de responsabilidade
essa corrosão um pouco de alguns valores que a gente vem assistindo. Então as trocas, elas têm múltiplas dimensões. Tem a dimensão da ideia do livro, da linguagem, toda, né, a grande ideia do Bibi. Ela tem a ideia da múltipla dimensão do ser, mas também tem um pouco desse retrato do que eu considero eu ia falar um defeito, mas vamos dizer um traço contemporâneo, que é essa superficialidade com a qual a gente lida com as coisas que a gente é, que a gente tem, que a gente parece que cansou, a gente troca e joga fora e tá tudo bem, depois cansou, troca de novo e troca de novo, até que no final tudo acaba. Uma coisa que eu acho que foi curioso do processo do livro é que o livro começa, o título do livro, Bibi, começa de acordo com o formato inicial dele, que é infantil, e você olha, chama Bibi. Mas à medida que o livro vai se transformando, o próprio livro conclui que não faz mais sentido ele mesmo chamar Bibi, porque não combina com o tipo de conteúdo que está dando. Então ele oferece para o leitor um outro título e fala para o leitor pegar aquele título e trocar o título da capa. E esse processo acontece mais uma vez, quer dizer, o segundo título do livro, que é Pendure seus horizontes na parede da sala, chega uma hora que o próprio livro conclui que, de novo, ele também não faz mais sentido, achar muito piegas esse título e manda de novo o leitor pegar e trocar de novo o livro. Então, o livro ele vai se transformando em todas as suas dimensões, inclusive no seu título. A ideia, então, de você terminar a leitura do Bibi e não saber muito bem nem o nome do livro que você leu, ela é a ideia central do livro. Assim. É um jogo que é um jogo muito fácil de ser jogado, mas cuja intenção ela não é uma intenção muito despretensiosa, pelo contrário.